Ei, o que fazer quando a sua esperança parece se extinguir? Como identificar quando a esperança parece desvanecer em sua vida? Talvez você faça essa pergunta. Será que ainda existe uma chamazinha de esperança aqui dentro? Tem um pouquinho de esperança aqui dentro? Meus sonhos parecem tão distantes. Cada dia está mais pesado. O hoje está mais difícil que o ontem. E o ontem parecia mais difícil que o anteontem. Talvez você já não consiga acreditar nas promessas de um futuro. Talvez as lembranças do passado se tornaram mais atraentes do que as possibilidades do presente. Talvez você olhe para dentro de você e você só enxerga vazio. Será que você se sente assim hoje? É assim que você está se sentindo? Gente, a esperança ela começa a morrer quando você adota a palavra nunca. É isso mesmo. A palavra nunca passa a fazer parte do seu vocabulário. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou me casar. Eu nunca vou me formar. Eu nunca vou ficar bem. Eu nunca vou sair das dívidas. Eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir deixar meu passado para trás. Eu nunca vou esquecer toda essa mágoa, toda essa vergonha. Nunca. Nunca vou conseguir mudar. Nunca verei essa situação se reverter. É nesse momento, quando você sente como se você estivesse num beco sem saída, sem enxergar uma saída, que a esperança parece ter se extinguido. E, gente, sem esperança morremos. Morremos por dentro. A esperança é que nos move. A esperança é mais do que um mero otimismo, uma positividade. A esperança é uma força motivadora que nos impulsiona, que nos faz levantar todos os dias. E apesar de todas as dificuldades, a gente segue lutando. A esperança tem o poder de transformar a nossa perspectiva. Em vez da gente ver os desafios como obstáculos intransponíveis, a gente pode ver esses obstáculos, esses desafios como oportunidades para crescer, para aprender. Ou podemos ver como oportunidades de exercitarmos e desenvolvermos a fé. Por isso, o que fazer quando a esperança parece ter se extinguido? Romanos capítulo 14, versículo 18 nos ensina: contra toda esperança, Abraão em esperança creu, e assim se tornou pai de muitas nações, como foi dito a ele, assim será a sua descendência. Ei, quando você se encontra em um beco sem saída, quando é difícil manter a esperança, você precisa de uma coisa. Eu poderia fazer uma listinha para você aqui, de passos para você seguir, tendo como base orientações da filosofia, da psicologia, que ajudam. São sugestões que ajudam, mas são sugestões que não iriam transformar a sua vida. E hoje eu tenho uma sugestão para transformar a sua vida. Uma única resposta. Você precisa da Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia, memorize a Bíblia, medite sobre ela, anote versículos em pequenos cartões e leve esses versículos com você para onde quer que você vá. A Bíblia está repleta de promessas divinas e nada pode oferecer tanto estímulo quanto a Bíblia. Ao confiar na palavra de Deus e nas promessas de Deus, o seu estado emocional vai se revigorar, pode ter certeza. Além disso, a Bíblia traz inúmeras histórias que vão inspirar você, que vão te ajudar a entender o sofrimento, a perceber que a sua desesperança é uma reação compreensível diante de uma vida que, por um tempo, pode não fazer sentido algum. Quando você lê a Bíblia,
você descobre coisas incríveis. E você não entra em pânico, porque você será lembrado de que mesmo quando algo está fora do seu controle, não está fora do controle de Deus. Um beco sem saída é um teste para a sua fé, para a minha fé. E na Bíblia a gente encontra histórias como a de Abraão, que foi desafiado por Deus a sacrificar o próprio filho, mesmo tendo a promessa de que seria pai de uma grande nação. E ele deveria sacrificar o filho. Essa história parece inclusive uma história macabra. Mas lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17, a gente lê: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque, seu filho, Abraão não hesitou. Era uma situação dramática. Acha que ele não estava sofrendo? Claro que estava. Era uma situação dramática, mas ele não perdeu a esperança. Abraão não entrou em pânico. Sabe por quê? Porque ele se recordou do que Deus é capaz de fazer. Ele confiou na promessa que Deus havia feito a ele. Algumas vezes, como aconteceu com Abraão, pode parecer que Deus quer que você abdique do seu sonho mais precioso. Pode parecer que Deus não está presente, que você está numa situação que não vai ter solução. Talvez você esteja agora em um beco sem saída e parece não haver saída. Entenda o seguinte: as coisas nunca são tão sombrias quanto parecem. Se você não vê uma saída é porque está olhando a partir de um ponto de vista humano, olhando com seus olhos e não com os olhos do Senhor. Peça ao Senhor para que abra seus olhos. Romanos 4:20 nos diz: todavia não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Essa é a reação. A promessa de Deus é tão confiável quanto o caráter de quem a fez. A Bíblia nos ensina que Deus não pode mentir. Ele é a verdade absoluta, então se ele prometeu, ele vai cumprir. Se Deus fez uma promessa para nós, ele vai cumprir essa promessa. Então, quando você estiver num beco sem saída, confie na verdade de Deus. Por isso, vá à Bíblia. Nela você vai encontrar todos os elementos necessários para trazer a esperança de volta à sua mente, ao seu coração. Amém? Fez sentido para você? Curta, comente, compartilhe. Abraços.